Boa tarde, irmãos. Deus abençoe cada um, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe os irmãos que estão nos acompanhando através da internet. Deus os abençoe. Nós essa semana fomos atacados com uma tosse, mas graças a Deus já estamos recuperados, né? Eu, a irmã Suzana, de menos a Lídia. Deus abençoe a todos, né? Pedimos as suas orações também pelo evento que nós teremos em Belém a partir do dia 19, 20 e 21 em Benevides, ali no Pará. Ore pela nossa viagem, né? Pela viagem do pastor Osmar, a nossa também. Eu saio dia 12, sexta-feira, indo para Franca. E de Franca a gente segue viagem. Para Belém de carro, né? É a primeira vez que eu vou a Belém de carro. Eu já fui até Goiânia, né? Mas agora nós vamos de carro até Belém. Pastor Mendes vem 2, 3, 4 vezes no ano, né? Qualquer carro que ele está em cima, ele vem para o Rio Grande do Sul, né? São 4.100 quilômetros, 1.500 quilômetros até Franca, 2.600 quilômetros até Belém, até Santo Antônio Tauá, Benevides, já vai dar 2.600 quilômetros. A gente conta com as suas orações, né? A gente sabe que vocês oram por nós, né? Vocês oram pelo ministério. Que Deus abençoe. Os cultos seguem normais, né? Eu creio que na quarta-feira seria bom fazer uma reprise, né? Na quarta. Domingo o irmão Jonathan vai estar aqui, seguindo essas eras da igreja, né? Está quase no final. E a gente vai ficar uns 2 fins de semana fora. Mas será transmitido, a gente vai estar também acompanhando. E vocês venham para dar o apoio, amém? Eu não quero falar muito para não forçar muito a garganta. Nós temos o culto de ceia, está faltando muitos irmãos, mas devido também à irmã Gelusa, que vem também com um grande grupo de irmãos lá de Alvorada, está com o esposo no hospital já há mais de mês, né? Irmão Derli também, que está eu creio que está nos acompanhando no hospital de clínica. E ele está necessitando das nossas orações porque ele está para passar por uma cirurgia. E ele está fazendo os novos exames. Vamos abrir as nossas Bíblias. Salmo 51. Escrevendo minha história. Eu podia dizer a minha, não, mas minha história, né? Cada um de nós temos uma história e temos coragem de escrever. Quarta-feira falamos sobre a Bíblia, né? Nova Bíblia, os selos. A revelação dos selos, a Bíblia se tornou uma Bíblia nova, né? São Paulo diz que nós somos uma carta aberta, conhecida e lida por todos. Vamos tentar falar um pouquinho aqui. Não vou tomar muito tempo. Versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mau, para que seja justificado quando falares, e
puro quando julgares. Eis que iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. O restante vocês podem ler depois, mas nós vamos ler aqui outra escritura que está em Provérbios, capítulo 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Soberano Deus, te agradecemos por essa tarde. Estamos aqui em volta da mesa do Senhor. Toma esse pouco de pó nas tuas mãos, usa como o Senhor queira usar. Fala conosco e nos dê uma bênção toda especial. Nós convidamos o Senhor, a presença do grande Espírito Santo, a fazer-se presente aqui conosco. Amém, Senhor. Poder assentar, irmãos. Moisés e Paulo foram os escritores. Mombrana disse que Moisés escreveu o Antigo Testamento e Paulo escreveu o Novo. E a história, pela história nós temos um período de 1600 anos que a Bíblia foi escrita por 42 escritores, homens usados por Deus para escrever. E eles nunca se contradizeram pela distância do tempo, né? E apenas um escritor gentil, que foi São Lucas, o médico Dr. Lucas, e eles não se contradizeram. Nós estamos aqui no parágrafo 98, Cristo é revelado em sua própria palavra, escrevendo minha história, né? Então, você temos uma história. O negócio é a coragem de escrever toda a história, né? Toda a nossa história. Você pensa que foi fácil para Moisés? Ele escreveu a história de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele escreveu a história de Noé. Cão não teve coragem de escrever a sua história, né? O que ele fez para o pai, o que ele fez para a família, mas Moisés escreveu. Agora, chegou a hora que Moisés tinha que escrever a sua história. Chegou aquela hora que ele teve que escrever o que ele fez. Você sabe que aí é mais difícil. O apóstolo São Tiago disse: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, a confissão, né? Aí, Provérbios 28 e 13, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Você pega muitos livros hoje, você vai ver a história do homem que está escrevendo, mas o irmão Brana disse que a história não é completa, né? Ele fala como George Washington. A história dizia o homem que nunca disse uma mentira, né? Ele disse: isso aí não é história. Viemos a esse mundo já falando mentira. O grande homem, quando o criminoso, o delinquente, o condenado é julgado e ele coopera com a lei,
a sua pena é abatida, né? Sua pena é diminuída. Ele tem que cooperar. Agora, quando você confessa para Deus, Deus não diminui sua pena, Deus apaga toda. Ele apaga todas as suas transgressões. O julgamento de Deus é diferente do homem. Agora, a Bíblia, a palavra de Deus, escrita por homens, e eles também, como Moisés e Paulo. O irmão Brano não fala dos demais escritores. Eles tiveram que também escrever os seus fracassos. Moisés escreveu o fracasso dele. Agora, você já imaginou bem um livro escrito por Coré, por Datã e Abirão? Será que eles iam admitir o fracasso deles? A traição deles? Ou eles iam fazer uma grande biografia, autobiografia, como Coré, que era da tribo sacerdotal, primo irmão de Moisés? Que currículo, né? Agora, Moisés escreveu. Ele escreveu sobre Coré. Coré não tinha nada bom para escrever sobre ele. Tudo que tinha para escrever sobre ele foi o pecado da rebelião. Datã, Abirão, On, o que tinha para escrever sobre ele. Eles nunca se arrependeram, não foram redimíveis. Imagina Rubem escrevendo a sua autobiografia. Será que ele ia mencionar que ele profanou o leito do seu próprio pai? Você sabia que ele profanou o leito do seu próprio pai? Escreveria ele isso? Não. Mas Moisés escreveu. Moisés escreveu sobre a sua irmã, que ela pegou o tamborim, cantou, dançou, se alegrou, mas ele escreveu também sobre a sua rebelião, o seu pecado. Não porque era sua irmã, que ele ia passar a mão por cima. Não que Arão era o seu irmão, queria passar a mão por cima, o sumo sacerdote. Mas os dois juntos, Números capítulo 12, eles se reuniram e disseram, olha, mas não tinha mulher em Israel, né, para Moisés casar, tinha que casar com a africana. E aquilo Deus não gostou. E Moisés deixou registrado. Moisés deixou escrito o que eles tinham feito. Chegou a hora também. Moisés, Deus mandou que ele falasse com a rocha. E saiu água da rocha. A segunda vez, a primeira vez, aliás, que tocasse na rocha. A segunda, que falasse com a rocha. E ele se irritou com o povo, feriu a rocha. E aquilo foi o que impediu Moisés de entrar na terra. Mas ele escreveu tanto a primeira parte da história como a segunda. Quando ele feriu, quando ele falou com a rocha e quando ele feriu a rocha, por causa da rebeldia do povo. Não é fácil escrever a sua história. As pessoas vinham ao irmão Brana para contar um sonho, e de repente ele passava, o irmão Brana disse, só um pouquinho, tem aquela outra parte que você não contou. Era uma parte mais vergonhosa. Nós vamos chegar todos diante de Deus.
se nós não confessarmos nossos pecados aqui, não acertar nossas vidas aqui, lá será tudo colocado na tela. Toda a filmagem de nossa vida. O gravador, como ele coloca, o gravador logo quando você nasce, ele vai tocar toda a nossa vida. Tudo aquilo que pensamos, que fizemos às escondidas, que mentimos, se não confessarmos aqui. Por isso diz a Escritura, que encobre as suas transgressões nunca prosperará. O que vemos no caso de Davi, Davi foi descoberto pelo profeta. Hoje nós somos descobertos por essa mensagem. As nossas faltas, tudo que nós temos feito. Davi, depois que adulterou com a mulher do seu soldado, mandou colocar Urias na frente da batalha, matou o seu soldado para ficar com a esposa dele. Ele achou que estava tudo bem. Agora ela está viúva, ele podia casar com ela. Porque ele não podia casar com uma mulher que tinha um marido vivo. Mas recebeu a visita do profeta. Ele não recebeu a visita do sacerdote. Ele recebeu do profeta, Natã. Sentou com o profeta, porque ele sabia que o profeta tinha o assim do Senhor. Só que o assim do Senhor naquele dia era para ele. E Natã começou a contar uma história para o rei e disse: olha, existia um homem que tinha muitas ovelhas, muito gado, muito rico. E tinha um homem pobre que só tinha uma ovelhinha, que ele criou com a mamadeira em casa, no colo. E chegou uma visita para aquele rico, e ele mandou buscar a ovelhinha do pobre, para fazer um churrasco para a sua visita. Davi disse: esse homem tem que morrer. Natã disse: esse homem és tu. Ele não mandou prender Natã, ele baixou a cabeça. Mas Deus também já te perdoou. Deus também já te perdoou. Ele confessou. Veja, um homem segundo o coração de Deus, Davi. Eu quero ler aqui uns 2, 3 parágrafos aqui da mensagem. Cristo é revelado em sua própria palavra. Agora observemos então, isto faz com que ela seja um livro de Deus e não um livro do homem. Se ela fosse do homem, vamos olhar como ela expressa a si própria. Veja como ela expõe o pecado do homem que a escreveu. Observe o homem que viveu em seu dia. Por exemplo, Abraão. Ele foi chamado de pai da fé. Observe. Crê você que Abraão teria escrito esse livro sobre si, acerca de sua própria covardia? Como pensa você que ele teria escrito aquilo? Que ele mentiu para o rei naquela manhã e disse que ela era sua irmã quando era sua esposa? O profeta diz: você crê que Abraão ia escrever? Que ele mentiu para o rei? Teria escrito nela os atos covardes que ele havia feito? Certamente nunca teria feito isto. O irmão Branco disse que Abraão nunca ia fazer isto. Mas Moisés, o seu filho, fez. Escreveu as suas boas e más ações. Jacó em suas fraudes. Pense em Jacó em suas fraudes. Jacó era um pequeno enganador. Um hebreu escrevendo sobre o seu irmão hebreu, que nele, todo aquele Israel que foi chamado, ousaria ele escrever as fraudes do próprio pai, de toda a nação? Pensa que foi fácil para Moisés? Tinha que escrever as coisas ruins dos seus pais, de Abraão,
pai da fé, mas mentiu. Jacó foi enganador. Os patriarcas odiaram a José, venderam a ele. Coré, seu primo e irmão, foi rebelde. Olha que diz o profeta de Deus, Jacó. De Jacó vieram os patriarcas. Dos patriarcas vieram as tribos. E a pedra fundamental de tudo isso, a Bíblia o expõe como um enganador. Não é isso correto? Eu quero que Deus mostre a cada dia o lado obscuro da minha vida. Você viu o Salmo de Davi? Eu não quero ser aquele fariseu que foi orar no templo. Só, Senhor, não sou como os demais homens. Vê a história do fariseu, o livro dele. Olha o publicano, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador, miserável. Tem gente que diz, não, eu sou um homem bom, Não existe nenhum homem bom, não tem nenhuma mulher boa, não tem ninguém que não minta, que não use de fraude, de engano. Por isso que o Senhor olha o coração quebrantado, contrito, para ele chegar ali e trabalhar. E aquele homem escrevendo a respeito do seu maior rei, que ele alguma vez já tivera aqui na terra, ele era um rei coroado chamado Davi, tinha que escrever sobre ele. Gade tinha que escrever, Natã tinha que escrever sobre ele, teve que escrever sobre Saul. O Espírito Santo, através desses homens escrevendo, Deus, através de sua palavra, falando sobre mim, falando sobre você, quem você é, quem eu sou. Às vezes nós pensamos que somos alguma coisa, não somos nada. Nós somos uma falha total. Na pinha você ainda acha grãos. A pinha é uma fruta que tem aqui no sul, meus irmãos, que ela é cheia de falha e alguns grãos, alguns pinhão. Mas já pensou quando você quebra uma pinha, não tem nenhum pinhão? Assim somos nós. Mas que Deus ache em nós a semente, Cristo, a vida eterna, o arrependimento, o reconhecimento de quem somos. Olha o publicano, tem misericórdia de mim, Senhor pecador. Balaão, quando foi escrever sobre Israel, ele foi lá na retaguarda. Aí ele achou lá o sacerdote que era mal casado, os pregadores mal casados, e ele foi escrevendo. Ele encontrou a retaguarda, a parte vergonhosa, ensinou Balaque como colocar tropeço para que aquele povo caísse. Tem gente que vive somente procurando a retaguarda da igreja, a retaguarda do ministério, e o ministério tem a sua parte vergonhosa. Todo homem tem sua parte vergonhosa. Toda mulher. Quando as pessoas vêm para dar um testemunho, eles não falam das suas partes negativas. Nenhum de nós. Precisamos de muita coragem. O juiz já condena, ele tem evidência, mas o réu nega. O réu nega até o último momento. Não fiz.
Eu não estava lá. É difícil você achar aquele homem de coragem e dizer, não, eu estava, eu fiz. É difícil você encontrar o Zaqueu escrevendo para Jesus uma carta das páginas negras de sua vida. Ele andando com Jesus, diferente do jovem rico. O homem que tinha guardado todos os mandamentos, que era dizimista, mas tinha um vazio. E Zaqueu, ao lado de Jesus, dizia, Senhor, eu tenho roubado dos pobres. Veja se esses políticos aí vão na televisão e confessam os seus erros, os seus roubos. Não, estão me acusando. Veja se esses pastores vão confessar a sua vida. Mas quando você chega numa conferência com Deus, é como o publicano, não tinha palavra. Agora Deus tinha que escrever o adultério daquele que, segundo a carne, viria o Messias. Está no parágrafo 100. Profeta, você pensa que os judeus vão escrever que tiveram um rei adúltero? Você pensa que eles iam escrever que eles prevaricaram, que eles largaram a Deus, que eles blasfemaram do Senhor? Você pensa que eles iam escrever que eles ofereceram seus filhos aos demônios? Não. Tinha que vir um profeta do deserto, para que Deus usasse aquele homem para escrever. Satanás tentou apagar os pergaminhos, as escritas em papiro, mas ele não conseguiu apagar. Hoje está tudo aqui. Todos os meus erros ele escreveu aqui. Você viu o hino que Davi cantou? Você já viu um cantor gospel cantar como Davi cantou? Falando do seu pecado? Ou ele fala da luz, da flor, do Deus maravilhoso, que me enriqueceu, me fez prosperar? Muitos podem condenar o Jim Swag, mas quando ele foi descoberto no seu pecado, ele foi na televisão, naquela manhã, diante da sua esposa, da sua família, ele admitiu o seu pecado. Uma transmissão para o mundo todo. Ele não deixou os jornais ir primeiro, ele mesmo foi. Ele sabia que ele ia perder a popularidade. Era um pregador conhecido nos Estados Unidos, conhecido até hoje, dos melhores cantores evangélicos da face da terra. Linda voz, um grande pregador. E ele foi apanhado no pecado. Um detetive lhe acompanhou. E ele não tentou subornar quando ele foi pego. Ele foi no seu próprio programa e ali ajoelhou diante da sua esposa, da sua família, da sua igreja e confessou o seu pecado. Porque aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. O
o que muitos deveriam fazer. Procurar o seu irmão, procurar a sua irmã, acertar com ele, acertar com ela, procurar o seu pastor, procurar o seu patrão. E diz: ó, aquele dia eu menti para o senhor. Os advogados estavam ligando para o irmão Brana sobre os impostos de renda. E o telefone tocou. E ele pulou a janela. Diga que eu não estou em casa. Ele achou que aquilo ali seria verdade. E a irmã Meda atendeu o telefone. Não, ele não está em casa. E ele disse que aquilo pesou o coração dele. No outro dia, foi chamado para orar. Isso é o irmão Brana contando. É o irmão Brana escrevendo as páginas escuras da sua vida. Ele contando. Podíamos enumerar muita coisa. Vocês são conhecedores da mensagem. Mas essa parte é muito importante. E não foi alguém que contou, ele mesmo conta. Porque tem muita coisa do irmão Brana que as outras pessoas contaram. E ele foi orar por uma criancinha. Quando ele pegou a criancinha morrendo ali, Deus disse: hipócrita. Depois de mentir, né? Quer falar comigo? Ele deixou a criancinha. Ô irmão, segura a criança, eu tenho uma coisa para acertar na minha vida, para depois eu vim orar aqui, eu não posso orar sem. Deus chamou hipócrita, mudou o nome, Brana para hipócrita. Você sabia que Deus muda seu nome? Mentiroso, mentirosa. Adúltero, adúltera. Aí ele foi lá no advogado. Ele não ligou, não mandou o zap, nem tinha. Foi lá. Doutor, queria falar com o senhor. Lembra aquele dia que o senhor ligou? Sim. Eu fiz minha mulher mentir, eu estava em casa. O telefone tocou, eu estava em casa. Eu pulei para a janela. Queria te pedir perdão, porque eu menti. Fiz minha esposa mentir. E a irmã Meda ainda olhou para o irmão Brana e disse assim: Billy, você acha que agiu certo? Veja só, a igreja corrigindo o profeta, né? Ele tentou se justificar. Ele disse: não, mas eu estava lá fora, não estava dentro de casa. A gente sempre quer dar uma enroladinha, né? O advogado abraçou ele e disse: Billy, eu gostava de você, mas agora eu vou gostar mais. Porque eu gosto do homem que quer acertar os seus erros. Porque se não confessarmos, isso será publicado pelo zerado, pela televisão, pela internet. Ele foi orar pela criança, a criança foi curada, estava em casa, tudo acertado. O telefone tocou. O irmão José, era um menino, pegou: ô pai, diz que o senhor está em casa ou não está? Ele disse: você está vendo? Está vendo o Espírito? Abraão mentiu, Isaac também. Jacó já nasce enganador, não é mentiroso, mas é enganador. Abraão, pai do Isaac, avô do Jacó, enganador. Você vê como é que a mentira vai migrando? Pai, o senhor quer que eu diga que o senhor está em casa ou não está? Ele disse: está vendo? Temos que acertar nossos erros, nossas faltas. Nós somos não somente membros, mas ministros, mas pregadores. Deus assim te abençoe. Muita coisa aqui. Vamos ficar de pé.
Eu já falei tudo que eu ia ler. Louvado seja Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Vocês através da internet. Essa pequena palavrinha. Nós não podemos ir no rapto com nada seguro em nossas vidas, em nossas roupas. Temos que acertar tudo. Tudo, tudo. Pai Celestial, nós nos envergonhamos de nós mesmos. Porque temos aqui uma consciência, na segunda esfera temos uma memória. Tudo está gravado ali. Desde quando nós começamos a nos entender por gente. Por isso nós temos chegado a Ti, arrependido, confessando nossos pecados, se batizando em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas cometemos erros depois do batismo, temos que acertar com quem nós temos errado, Pai. Ajuda-nos, ó Senhor, a cada dia consertar nossas vidas, porque sabemos que é fácil escrever sobre os erros dos outros e os nossos. Davi diz que o seu pecado estava sempre diante deles. Ele diz: quem poderá endireitar o que Deus tem entortado? Expulga-me dos meus erros. Em outras palavras, ele disse: Senhor, perdoa aqueles pecados que eu não lembro, aquelas coisas que eu tenho feito que eu não lembro, Pai. Sabendo que Tu és santo, terei que chegar na Tua presença, e a mentira não chega na Tua presença, o adultério não chega na Tua presença, o engano não chega ali. Temos que encontrar-te no Jaboque para receber uma mudança de nome, uma nova vida. Quando ele deixou o Jaboque, ele não era mais Jacó, ele era Israel. Ó Senhor Deus, ajuda essa igreja a lutar contigo no Jaboque. Não passar, porque sua família passou, mas ele encontrou contigo. Eu quero encontrar contigo a cada manhã, cada dia. Meus irmãos possam encontrar contigo, recebendo o seu perdão, recebendo o Espírito Santo. Obrigado, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo.